Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa para mais um Bora Rangar. No Bora Rangar de hoje com um doce um pouquinho inusitado, mas que eu tenho certeza que vai ganhar o seu coração. É o doce de jiló em caldas. Então, para aprender essa receita comigo, você já sabe, papel e caneta na mão, o celular para tirar a foto da tela, que hoje tem delícia, sobremesa, docinha aqui no Bora Rangar, o doce de jiló. Vamos ver. Para fazer essa receita, você vai precisar, são poucos ingredientes, os processos são bem simples, todo mundo é capaz de fazer. Primeiro, para o demolho do nosso jiló, a gente vai precisar dar aí um demolho para ele importante. Para essa receita, a gente vai usar 1 kg de jiló e 1 colher de sopa de bicarbonato, é claro, água até cobrir. Para o cozimento, nós vamos usar jiló demolhado, esse que já passou pelo processo ali do demolho, 1,5 litro de água para a gente dar uma pré-cozida. Para o doce, nós vamos usar jiló cozido, esse que já passou no processo de cozimento, mesmo jiló lá do início da receita, 1 kg de açúcar, 300 ml de água, 10 cravos da Índia e uma canela em pau para poder saborizar. Esses são os ingredientes dessa receita simples, muito prática, que a gente vai dar início agora. Vem comigo aqui para nossa bancada. Vamos lá. Aqui a gente tá com jilós, jilós verdes. Dá para fazer também com jiló maduro. Com jiló maduro essa receita vai ficar um pouco ainda menos amarga. Muito interessante, ele tem uma acidez maior, mas o amargor ele vai perdendo um pouco. Então o jiló maduro ele é interessante também, que dá para usar. Ele fica vermelhinho para quem ainda não viu, né? Você pode usar outras espécies de jiló. Tem aquele jiló morro grande, que é bem grandão. E isso aí vai depender da disponibilidade de jiló que você tem aí na sua casa. A gente vai começar retirando aqui, ó, os talos do nosso jiló. Então, com uma faquinha aqui, essa faquinha chamada faca de serviço, né? É aquela faca que você usa para cortar alguns vegetais, descascar, essa pequenininha aqui, mas pode ser com qualquer faca, que o jiló ele também é simples de cortar, não vai te pedir uma faca afiada, você consegue fazer até com uma faca de serrinha. A mesma coisa serve para esse processo de descascar. Você pode descascar com uma faca da maneira clássica, né, que geralmente o pessoal descasca jiló em casa, assim na mão, é o jeito mais fácil mesmo. Dá para fazer na tábua também, se você não tem tanta habilidade, ó, você vai segurar ele assim e vai descascar dessa forma em pezinho, vai ser o jeito mais fácil de descascar na tábua. Agora eu indico você a usar, é claro, o descascador, porque aí você vai ganhar tempo, praticidade aqui para o seu trabalho, ó. O jeito melhor, como o jiló ele é curtinho, é você segurar numa extremidade e fazer para fora. Dessa forma, você não se machuca. Aí você vira para o outro lado e faz a outra extremidade, tá vendo? Ó? Que aí não tem risco de você se cortar, né, fazendo contra você mesmo. Como ele é pequenininho, ele dá um pouquinho mais de trabalho do que uma batata geralmente daria, né, uma cenoura, mas um pouco de paciência aí, ó, você consegue descascar todos os seus jilós rapidinhos. O importante é a gente fazer esse processo quase que industrial, né, esse processo que a gente faz de repetir os microprocessos ao longo do trabalho. Então você viu que eu tirei todos os talos primeiro, então agora eu vou descascar todos eles primeiro. Por quê? Com a repetição, você fica mais rápido no final de tudo. Isso é diferente de se eu tirasse o talo de um, descascasse, cortasse e colocasse de molho, aí eu fosse para o outro. O que acontece? Como não há repetição, quando eu fico fazendo todos os processos em cada jiló um por um, aí o meu processo não fica mecânico e aí eu demoro mais. Assim, ó, eu vou conversando com você e aos poucos todos os meus jilós estão descascados. Tá vendo aí, ó? Muito simples, sem risco de se machucar. Então, quem não tem um descascador desse aqui, tá vendo a praticidade que é, já bora comprar um que vai facilitar a sua vida aí na sua casa, tá? Isso aqui serve para descascar batata, você pode descascar uma cenoura, como eu já disse, dá para descascar uma abóbora, uma abobrinha, uma abóbora não, uma abóbora madura não, né? Mas para abóbora madura a gente geralmente dá uma fervida nela e descasca facilmente. Mas o ideal, gente, é sempre que a gente puder também usar a casca, né? Aqui no doce do jiló a gente não vai usar a casca, porque como é um doce e o jiló já é muito amargo, pode ser que às vezes você vai ficar um doce muito difícil do povo gostar, de ficar amargo demais, né? E a casca, ela guarda a maior parte do amargor do jiló.
Para quem gosta, vai na fé, com casca e tudo, tá? Não tem restrição para comer a casca do jiló, não. É só porque a gente quer um doce um pouquinho menos amargo. Ah, Arthur, então quer dizer que o doce não vai ter amargor nenhum no final? Não é isso, tá? Vai ser amargo sim, porque é jiló é amargo, mas a gente vai criar alguns processos aqui, esse primeiro de tirar a casca, e na sequência a gente vai dar um molho no bicarbonato, é o que você vai ver eu fazer já já. Por que que a gente vai fazer isso? Mais um motivo que a gente vai dar uma reduzida aí no amargor do jiló, para no final ele tá bem equilibrado ali com o doce, que não é aquele doce muito doce, tá? Então é um doce interessante às vezes por uma noite aí, ó, de vinhos e queijo nesse frio que tá fazendo, para você acompanhar com queijo, tenho certeza que vai ser uma delícia. Bom, jiló todo descascado, agora eu vou só retirar a casca dele aqui. O que que eu vou fazer, ó? Eu tenho aqui uma tigelinha do meu lado com água para cobrir esses jilós. A gente vai aqui dissolver aqui dentro, ó, o bicarbonato de sódio. Vou pegar aqui um garfo para me ajudar a misturar. Você vai dissolver ele aqui dentro, nessa água, e a gente vai fazer um demolho aqui de 1 hora, tá? Não mais do que isso, porque não é, né, para o jiló perder completamente a sua característica, o seu sabor, é só para dar uma quebrada nesse amargor. A gente vai cortar eles ao meio aqui, ó, no sentido do comprimento, e vai deixar nesse demolho aqui por 1 hora. Produção, quanto tempo a gente tem aí de bloco ainda? Não entendi, repete para mim, por favor. Ah, sim, 4 minutos. Então vamos lá. Jiló no demolho, ele vai ficar aqui por 1 hora. Passada 1 hora, a gente vem para cá com o jiló que já passou nesse demolho. Além de tirar o excesso do amargor do jiló, a gente está criando aqui uma película protetora. E essa película vai ser importante agora, porque a gente não quer que esse jiló vire um purê enquanto ele cozinha. Ele vai passar aí no total mais ou menos uma meia hora no fogo. Primeiro 10 minutos na água, 6 a 8 minutos na água e depois 20, 25 minutos com açúcar. Então, durante esse tempo, ele pode desmanchar. Para não desmanchar essa película que o bicarbonato cria, a gente vai só aqui agora retirar a água sem enxaguar. Isso aqui é muito importante. Não é para enxaguar esse jiló aqui, não. Ó. Eu vou trazer ele para cá agora nessa panela. Panela com água. A gente vai colocar ele aqui, tá? E quando começar a ferver, você vai cronometrar aí na sua casa 5 minutinhos. É um pré-cozimento que a gente vai dar aqui nesse jiló. Por quê? Se você já colocar ele direto ali no açúcar, primeiro que ele vai ficar, mais uma vez, muito amargo. Então é mais um processo para retirar um pouquinho mais daquele excesso de amargor, que vai deixar o seu tom no final sem aparecer demais. Então 5 minutos depois que ferver. Aí você vai vir para cá depois com o açúcar, eu vou te mostrar isso no próximo bloco. Então vai ser o tempo dessa calda se formar. Se o jiló não tivesse passado por esse processo, ele acaba aqui cru. Então a gente tem que dar essa pré-cozida nele para no final o doce ter uma textura gostosa, que vai lembrar aí uns outros doces de compota, a gente já vai falar sobre isso. Fica aquele doce cristalino, bonito, você não perde por esperar. Então eu vou te mostrar aqui o nosso jiló que já foi cozido. Tem esse pré-cozimento que também ajuda a dar uma retirada no amargor excessivo, e além do que, ele já joga esse jiló para um outro ponto, porque senão eu teria que deixar ele cozinhar demais aqui no açúcar, ele acabaria caramelizando. Não é jiló caramelizado, é jiló em calda. Então a terceira parte do nosso processo não é a última ainda, você vai cozinhar ele aqui na calda, depois ele tem que esfriar, tá? Então a gente vai começar agora, eu vou te mostrar aqui o seguinte, ó. Nessa panela aqui do lado, eu vou misturar o açúcar cristal, e aí eu escolho o açúcar cristal aqui, dando preferência para ele sempre, porque primeiro é mais barato e depois, segundo dizem, né? Eu acredito muito nisso, para produções de caldas e caramelos, o açúcar cristal vai entregar um brilho, é sutil, um brilho um pouco maior do que o refinado, tá? Então, por esse capricho de encontrar ali depois um brilho a mais, que seja, a gente sempre opta pelo açúcar cristal, além de ser, é claro, uma opção mais barata. Vou colocar aqui dentro, ó, os cravos da Índia, a canela em pau, a gente vai trazer para cá também a água e vamos misturar
até dissolver o máximo que a gente conseguir aqui dessa água aqui dentro. Aí, ó, dá uma limpada nas bordas para evitar queimar. Você vai agora ligar o fogo aqui. E aí a gente quer começar a esperar a ver esse açúcar derreter antes de trazer o jiló aqui para dentro. Por que isso? Muito importante essa parte. Por quê? Depois que eu coloco o jiló aqui dentro, eu não posso mexer muito para o jiló não desmanchar, para ficar aquele doce de calda bonito, né? Então, tem que esperar derreter, porque aí depois que o açúcar já estiver derretido, que esse meio aqui estiver todo líquido, né? Aí você pode colocar o jiló aqui sem preocupação dele queimar. Ele vai cozinhar aqui dentro, depois, né, que esse açúcar derreter, ele vai cozinhar aqui dentro por mais 20 minutos para apurar, para ele poder pegar o doce, para ele poder conversar aqui com o sabor também do cravo, da canela, pegar esse sabor para ele. É um doce de compota, então quem quiser fazer compota para vender, para dar de presente, o momento de você começar a preparar o seu vidro de compota é agora. O ideal é você comprar, né, nessas lojas que vendem embalagem, você vai encontrar um pote de vidro com tampa de metal, mas você pode reutilizar aquele pote de azeitona, aquele pote de palmito que você tem parado, né, que a gente não joga fora. Primeira coisa que você vai fazer é lavar aquilo muito bem com água corrente e deixar de molho numa solução clorada. O que é uma solução clorada? 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária, o cloro ativo, né? Aí você vai deixar ele de molho ali dentro 1 hora, depois lava de novo para retirar o excesso do cloro. Aí você vai pegar uma panela bem grandona, vai colocar um pano de prato no fundo dessa panela, coloca o vidro lá dentro, inclusive a tampa, você coloca sempre com a boca para baixo, né? Lá no fundo. E aí você deixa ele ferver ali por 10 minutos. Depois retira daquela água da fervura, deixa ele esfriar naturalmente. Você vai fazer o seu doce com o pote frio, você vai colocar o doce dentro do pote. E aí você vai ligar de novo aquela mesma panela com o pano no fundo, vai colocar o doce com o pote ali dentro e vai deixar ferver por mais 3 minutinhos. Retira, deixa esfriar naturalmente. Fazendo assim, você cria uma pressão ali na tampa, tem que encher bem, tá? Você tem que deixar só uma fina camada sem o doce, entre a tampa e o doce. Tem que encher bem, aí ele vai travar a tampa e aí você vai conseguir a compota, né? A compota, ela vai aumentar a validade do seu doce. Enquanto o doce não for aberto, ele vai durar ali de 6 meses a 1 ano, mantendo as características de maneira natural, sem adição ali de conservantes. Aqui, ó, o meu creme já virou, né? O meu creme não, a minha calda, enquanto eu conversava com vocês, já virou uma coisa líquida só. Aí eu posso passar os jilós aqui para dentro. Então, ó, vamos colocar aqui os jilózinhos aqui dentro. Ó, e agora, né, parece que tem pouco líquido aqui, né? Vamos deixar esse fogo um pouquinho mais baixo. Esse nosso jiló, ele vai perder, ele já tem a água natural dele. Ele também absorveu água aqui durante o processo de cozimento, né? Então ele está bem úmido, ele vai perder uma água aqui para esse líquido. É por isso que a proporção de água inicial parece que tem pouca água, né? Você vai falar assim, olha, aqui tem pouca água. Mas observe que conforme o jiló já entrou ali dentro, ó, o nível de água já subiu bem, tá vendo? Ele tá bem mergulhadinho aqui dentro e ao longo do processo ele vai perder mais água. Então pode ficar tranquilo, tranquila aí, que vai ter bastante calda para o nosso jiló aqui ao final desse processo. Olha como ele já vai ficando um doce brilhante, um doce bonito. Ele vai, depois que cozinhar os 20 minutos, ele vai assumir um verde mais vivo. E aí, passado todo esse tempo, a gente vai deixar ele esfriar normalmente. Se você estiver fazendo a compota, você vai passar para sua compota e ele vai dormir na geladeira por no mínimo 12 horas para apurar ainda mais o sabor. E é sempre interessante que ele seja consumido gelado. Mas, se você fizer a compota, se você fizer o pote, não tem problema. Você pode guardar ele fora da geladeira. Ele tem uma resistência boa e a sugestão é comer com um pedacinho de queijo branco, né? Pode ser o nosso queijo Minas, o meia cura. Pode ser também o frescal, de preferência, uma ricota, um queijo brie. Então, o que você preferir. Repete para mim, Gabriel.
Ah, olha aí, o Gabriel tá me passando o tempo aqui e já tá quase na hora da gente ir pro intervalo. Você vê que eu quero mostrar só para você que aqui começa a se formar nessa panela uma espuminha. Se subir espuma demais, aqui não, aqui está só bolha, tá vendo? Tem umas espuminhas pouquinho aqui, ó. Se essa espuma branca estiver subindo demais, ao longo do processo, você pode vir com uma colher retirando o excesso dessa espuma, mas não tem necessidade de fazer isso, tá? O nosso jiló foi bem higienizado, ele passou por um processo no demolho com um bicarbonato, depois ele foi fervido, então não tem muita impureza aqui, é por isso que também não vai dar tanta espuma assim, tá bom? Mantenha o fogo baixo aí, não precisa ficar no fogo muito alto não, 20 minutinhos é o suficiente. E aí você vai passar ele para um outro recipiente. Eu ensinei também no último bloco o processo para quem quiser fazer a compota, que dura mais tempo, né? Que você vai poder aumentar a validade do seu doce, armazenar fora da geladeira. Uma dica também para quem quer fazer para vender, tá? E aí ele tem que dormir na geladeira para no outro dia ele tá desse jeitinho que tá aqui agora. Fica lembrando muito doce de figo. E também no sabor vai lembrar. E aí a sugestão de consumo aqui, ó, é uma fatiazinha de queijo. Eu só tinha ricota, tá? Então a gente vai fazer com ricota mesmo, mas queijo Minas frescal ou então meia cura, como você preferir. Vou colocar uma fatia de queijo aqui e a gente vem com um pedaço desse doce maravilhoso. Que olha, sério mesmo, não é demagogia, não é só porque fui eu que fiz não, é muito gostoso. Para você que gosta de doces em calda, doce de mamão, doce de figo, você vai se impressionar se você ainda não conhecer essa receita, vale muito a pena, às vezes para você servir aí num jantar de comida mineira, né? Você pode fazer isso e já vai entrando aí no clima da festinha junina que tá chegando, eu sei que vocês curtem, isso aqui é a cara da festa junina, tá? Bora experimentar e ser feliz? Dá licença, bora rangar. Paulinhos, boa. Momento de tensão, né? Uma geladinha assim. Que delícia, gente. Muito saboroso. Olha, faz em casa, você não vai arrepender não. O amarguinho fica ali equilibrando. Ó. Que delícia.